O tema da nossa aula de hoje é uma apresentação dos conceitos básicos da análise do discurso. Antes de entrar nesses conceitos básicos, nós precisamos nos situar em relação a essa teoria de análise da linguagem, que é caracterizada como análise do discurso. Existem duas versões, duas áreas de análise da linguagem. Uma seria de origem inglesa, outra de origem francesa. No caso aqui do Brasil, em geral, esta abordagem de língua inglesa corresponde ao que nós chamamos de linguística textual, de teoria do texto. É uma área que se preocupa com questões relativas à coesão, à coerência, e que vai numa outra direção, e aqui tem um outro nome. Já a abordagem da análise do discurso de linha francesa tem como preocupações a interpretação dos discursos na sua relação com o contexto social em que são produzidos e na sua relação com a ideologia. Como aqui no Brasil, essa abordagem francesa é normalmente chamada de análise do discurso, nós vamos nos concentrar apenas nela e procurar mostrar um conjunto de conceitos que são importantes desde a sua constituição. Vamos, então, retomar um pouco as questões relacionadas ao surgimento e à consolidação da análise do discurso de linha francesa. Esta abordagem da análise do discurso teve sua origem a partir dos trabalhos do Michel Pechet, na década de 1960. O Michel Pechet vê a análise do discurso como uma teoria do sentido, e para chegar a essa visão da teoria do sentido, ele busca criar um modelo de análise da linguagem, de análise das produções efetivas da linguagem, que se inspire na contribuição de três grandes áreas. A primeira dessas áreas é a linguística, e especificamente, se pensarmos na linguística da época, a linguística estrutural, que era a linguística dominante nesse momento histórico. Uma segunda contribuição vem do marxismo, a partir do conceito de ideologia. Então, a linguística contribuiria para uma visão da língua, do código linguístico, da organização da língua. O marxismo contribui com o conceito de ideologia e, para trabalhar com a noção de sujeito, para pensar no indivíduo que produz o discurso, a análise do discurso busca também a contribuição da psicanálise, que tinha uma teoria do sujeito bastante desenvolvida. Então, nós temos essa formação de uma ciência nova, de uma área nova para estudo, que vai trabalhar com a convergência, com a reunião de conceitos vindos dessas três áreas de conhecimento já vigentes na época. Se nós pensarmos como é que a linguística estrutural concebia a questão da linguagem na época, nós vamos ver qual é a ruptura necessária para a formulação dos princípios da análise do discurso. Bom, a linguística estrutural concebe a língua como um sistema em que todos os elementos, todas as oposições se fazem dentro do próprio sistema. Todos os elementos, seja na fonologia, na morfologia, na sintaxe, na semântica, se definem pela oposição entre os elementos formais dentro de um mesmo sistema. Mas nós temos que pensar também que a linguística saussuriana fazia uma oposição entre língua, que é esse sistema, e fala, que é o uso decorrente desse sistema, envolvendo os falantes em situações reais e concretas de comunicação. Para o estruturalismo, o estudo do sentido estava vinculado ao sistema.
A ruptura que o Péchet faz e que a análise do discurso faz é de dizer que a teoria do sentido tem que ser uma teoria ligada à fala, ligada ao uso e não ligada à forma, não ligada ao sistema linguístico. A análise do discurso propõe um estudo do sentido pensando na linguagem em uso. E na linguagem em uso, considerando a posição do indivíduo, do sujeito falante, dentro das instituições de que ele participa e a partir de uma vinculação ideológica. Então, há uma diferença significativa entre a perspectiva vinda simplesmente da linguística e a perspectiva da análise do discurso, que já recebe essa contribuição de uma sociologia marxista e da psicanálise. Os estudiosos de análise do discurso reconhecem a existência de 3 fases na formação, na consolidação do corpo teórico desta disciplina. Numa primeira fase, há a preocupação com a vinculação entre os discursos e a ideologia. E essa vinculação é feita a partir, primeiro, de uma incorporação do conceito de ideologia formulado principalmente pelo Althusser e a partir de uma visão assim, de uma certa autonomia de cada formação discursiva, autonomia de cada discurso ou de cada abordagem, de cada posição ideológica. Vamos falar isso, que eu acho que fica mais claro. Nessa primeira visão, há uma preocupação em estudar, sobretudo, discursos políticos e tentar caracterizar quais seriam as marcas de um discurso vinculado, por exemplo, a uma posição comunista, a uma posição socialista, a uma posição liberal, quer dizer, principalmente discursos marcados por posições ideológicas e políticas claras, e pensando que cada discurso teria uma certa autonomia, né? Ou que cada ideologia, cada posição ideológica teria uma certa autonomia na criação dos seus próprios discursos. Por exemplo, se a gente tomar um discurso produzido por um líder sindical dentro de uma convenção de um partido X. Então, aí você teria uma forma de caracterização em que tanto a pessoa que vai proferir o discurso quanto a sua plateia estariam dentro de uma mesma formação ideológica, estariam assumindo os mesmos princípios ideológicos, e daí se faria uma caracterização relativamente isolada do discurso que caracterizaria esta posição ideológica. Nós podemos passar, então, a caracterização do que seria uma segunda fase da análise do discurso. Essa segunda fase é caracterizada pela incorporação do conceito de formação discursiva formulado por Michel Foucault no livro Arqueologia do Saber. O Michel Foucault caracteriza a noção de formação discursiva mostrando que os discursos não são isolados, mas eles existem como uma dispersão, quer dizer, eles não estão assim bem delimitados, cada um deles com a sua autonomia, como se pensava numa primeira fase da análise do discurso. Nessa noção de dispersão, a ideia é que você tem diversas formações discursivas concorrentes nos diversos campos e que as formações discursivas se caracterizam por um processo de delimitação recíproca. Se nós tomarmos, por exemplo, um campo qualquer, um campo, digamos, o campo religioso, nós temos diversas formações discursivas
dentro desse campo religioso. Nós podemos falar de uma formação discursiva cristã, de uma formação discursiva espírita, de uma formação discursiva muçulmana. Então, todas elas estariam trabalhando com temáticas semelhantes e a caracterização de cada uma delas, as ideias que passam por cada uma delas, passam por uma delimitação recíproca, quer dizer, elas se aproximam em determinados pontos, se diferenciam em outros, mas sempre você vai caracterizar uma formação discursiva religiosa a partir da sua comparação com outras formações discursivas religiosas que coexistam no mesmo momento histórico. Podemos falar, então, de uma terceira fase da análise do discurso. O que seria essa terceira fase? Nessa terceira fase, a noção de formações discursivas estudadas de forma relativamente autônoma é deixada de lado. E há uma preocupação de incorporar a noção de interdiscurso. O que seria o interdiscurso? Seria aquele ponto de intersecção, o ponto de comunicação, o ponto em que os discursos estão dialogando. Então, a ideia que aparece nessa terceira fase da análise do discurso é que toda a análise vai ser feita procurando trabalhar cada discurso no diálogo que ele mantém com os discursos concorrentes, com as formações discursivas concorrentes. Então, voltando ao exemplo da religião, então não haveria uma análise que procuraria caracterizar, por exemplo, um discurso cristão tomado isoladamente, mas haveria a preocupação de trabalhar com o diálogo, por exemplo, com as relações que se estabelecem de antagonismo ou de semelhança entre um discurso cristão e um discurso muçulmano, por exemplo. Vamos, então, focalizar nossa atenção em dois outros conceitos que são fundamentais para a análise do discurso. O conceito de formação ideológica e o conceito de formação discursiva. O conceito de formação ideológica é muito importante logo no surgimento da análise do discurso. Esse conceito vem do marxismo, né, especialmente a partir da contribuição do Althusser no Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado, e é incorporado de forma bastante forte na primeira fase da análise do discurso. O conceito de formação ideológica é usado como algo, assim, é pensado como algo que é extremamente forte na determinação do que o indivíduo pode dizer. A ideia que passa nessa primeira fase da análise do discurso é a ideia de que o sujeito, quer dizer, o produtor do discurso, seria assujeitado, ou seja, ele seria dominado pela ideologia. O que ele pode falar, o que ele fala, ainda que inconscientemente, seria pré-determinado pela formação ideológica, pela sua posição de classe, e tudo isso acabaria se refletindo no que é chamado de uma formação discursiva. Ou seja, a formação ideológica se manifesta, se materializa nos discursos. Então, as proposições, as ideias correspondentes a uma posição ideológica, a uma formação ideológica, seriam traduzidas numa formação discursiva. E o falante, no caso, não seria uma pessoa livre para falar o que ele quer. O que ele fala, o que ele pode falar, é determinado pela formação ideológica e pela formação discursiva em que ele se encontra. A noção de formação discursiva foi proposta pelo Piaget a partir da formulação do Foucault. Bom,
quais seriam as manifestações desta formação discursiva, né? Ela vem relacionada à formação ideológica. Bom, a primeira dessas formulações, a primeira dessas manifestações seria o que a gente chamaria de presença de paráfrases. O que seriam essas paráfrases? Existem determinados enunciados, quer dizer, determinadas afirmações que vão sendo repetidas em vários momentos, que vão em várias situações. Então, o discurso teria um discurso dentro de uma formação discursiva, retomaria frequentemente uma série de afirmações que vão ser as afirmações básicas daquela posição ideológica manifesta ali naquela formação discursiva. Então, a primeira manifestação seriam essas paráfrases, seriam essas repetições com pequenas alterações de certas afirmações que vão sendo retomadas a cada nova situação, a cada nova instanciação, a cada nova situação concreta de produção de um discurso. Além dessas paráfrases, quer dizer, além dessas repetições de afirmações, nós temos também a noção de pré-construído. O que seria o pré-construído? Seria aquilo que retorna num discurso, mas que já foi elaborado previamente, que já surgiu em discursos anteriores, e muitas vezes a pessoa não tem a noção da origem disso. Vamos ver, então, uma definição de pré-construído. O pré-construído pode ser entendido como a marca no enunciado de um discurso anterior. Portanto, ele se opõe àquilo que é construído no momento da enunciação. Um sentimento de evidência se associa ao pré-construído porque ele foi já dito e porque esquecemos quem foi seu enunciador. Como vocês viram, a noção de pré-construído chama atenção para a diferença entre aquilo que foi formulado anteriormente, que apenas retorna na instanciação do discurso, e aquilo que é produzido efetivamente, aquilo que é novo, aquela que é a contribuição nova, aquilo que é o construído no momento da enunciação. Para trabalhar com essas noções que nós apontamos, formação ideológica, formação discursiva, eu gostaria que vocês prestassem atenção numa marchinha de carnaval. Vamos ouvir. Essa música não é nada politicamente correta, né? Mas vamos pensar no seguinte: o que é que possibilita que essa marchinha surja no carnaval, no momento em que os discursos que são normalmente controlados, interditos, têm oportunidade de se manifestar? Nós podemos reconhecer nessa marchinha uma série de elementos que fariam parte do que nós poderíamos caracterizar como uma formação ideológica e uma formação discursiva racista, né? Fica muito claro isso quando a gente observa os versos, né? Mas como a cor não pega, mulata, mulata, eu quero teu amor. A cor não pega. Então, quando é que nós usamos a expressão não pega? A expressão diz respeito especificamente a doenças, né? Nós vamos dizer tais doenças pegam, tais doenças não pegam. Então, a cor é algo problemático, né? É visto com extrema discriminação, mas, ao mesmo tempo, ela é uma doença não contagiosa, ou seja, não pega. Então, essa expressão mostra a retomada
de uma perspectiva racista que nós vemos em diversas situações. Nessa perspectiva, vocês vejam que a mulata, né, a mulher negra, é vista como um objeto sexual e visto também como alguém que tem uma deficiência, um problema sério, né? Tanto que é tratado como uma doença não contagiosa. E a condição para que ela seja objeto sexual é exatamente essa condição de que a cor não pega, né? A pessoa, o branco mantém sua posição de superioridade mesmo tendo esse contato. É interessante observar também... Mulata, mulatinha, meu amor. Fui nomeado teu tenente interventor. O uso da expressão, fui nomeado seu tenente interventor, tenente interventor. Aí você tem também a manifestação, nessa marchinha de carnaval, de uma afirmação que mostra uma relação de poder. Quer dizer, tenente e interventor em relação a alguém mostra claramente essa dominação, essa relação de poder. Então, a gente vê que a formação ideológica, a formação discursiva, vai se manifestar das mais diversas maneiras, né? Para complementar, para dar um outro exemplo, vamos ver uma outra marchinha de carnaval. Essa marchinha também poderia ser classificada como uma manifestação de um discurso machista, só que aí numa outra abordagem, né, pegando um outro tópico. Neste caso, o discurso machista revela aí a rejeição a qualquer manifestação explícita de homossexualidade, né? No caso ali do personagem que é apresentado, você tem lá a cabeleira, quer dizer, o fato do indivíduo usar cabelo grande, cabelo comprido, é algo que poderia ser associado à homossexualidade, que é algo que tem que ser escondido. Tanto que você tem, será que ele é? Será que ele é? Você nem tem a manifestação direta de será que ele é gay, será que ele é homossexual. Quer dizer, você tem simplesmente o será que ele é. E, no final, a chamada final da marchinha é corta o cabelo dele. Quer dizer, apaguem todas as marcas explícitas de homossexualismo, porque isso não pode aparecer na nossa sociedade. Quer dizer, é a existência de uma formação ideológica machista e de uma formação discursiva machista na sociedade brasileira que permitem o surgimento desses discursos que se manifestam nas duas marchinhas de carnaval que nós ouvimos. Esse machismo está presente tanto no Teu Cabelo Não Nega, produzida, divulgada lá em 1931, e está presente também na Cabeleira do Zezé, no momento bem posterior, 1963. Vamos, então, ver mais um quadro. O discurso é uma das dimensões da história, sendo constitutivo dos embates que se dão na sociedade entre agentes históricos, situados em diferentes lugares econômicos, sociais, políticos e ideológicos. Uma das possibilidades de estabelecimento das relações entre o discurso e a configuração histórica na qual ele é produzido é considerar o sujeito como elemento de mediação entre as diferentes dimensões da realidade histórico-social em que se inclui a dimensão discursiva.
A qual memória discursiva estão relacionados esses discursos? Como e por onde circulam os discursos? Com quais objetivos? Tal perspectiva pressupõe um tratamento heterogêneo e flexível do ponto de vista teórico e metodológico, visando traçar a trajetória entre a palavra e o homem, entre o homem e a história e entre a história e a palavra. Esse quadro enfatiza a dimensão histórica do discurso, a dimensão histórica do sentido. Nós podemos pensar também nessa dimensão histórica se nós observarmos, se nós retomarmos a ideia do discurso racista que vimos na marchinha de carnaval Teu Cabelo Não Nega. Então, esse discurso racista está presente numa série de afirmações que aparecem lá naquela marchinha. Mas essas afirmações racistas aparecem também, historicamente, em vários outros discursos. Por exemplo, existe uma pesquisa do Instituto Datafolha que foi feita em 1995 e repetida em 2008 com as mesmas proposições, com os mesmos enunciados, e que mostra, que tenta avaliar o grau de adesão de diversos grupos brasileiros, né, diversos segmentos da sociedade brasileira, a esse discurso racista. Vamos ver quais são as proposições, quais são os enunciados que foram usados pelo Instituto Datafolha para medir a adesão ao discurso racista. Negro bom é negro de alma branca. As únicas coisas que os negros sabem fazer bem são música e esporte. Negro, quando não faz besteira na entrada, faz na saída. Se Deus fez raças diferentes, é para que elas não se misturem. Esses enunciados usados pela Folha de São Paulo, pela Datafolha, para fazer a pesquisa, mostram ou ilustram como a gente pode caracterizar uma formação discursiva a partir de um conjunto de enunciados que são repetidos, que são atualizados em diversas ocasiões. A atualização desses enunciados nós já vimos, né? Ela se dá ou pela paráfrase, né? Pela retomada, reformulada em outras palavras, ou pelo pré-construído. Eu gostaria de focalizar agora mais diretamente o conceito de discurso. Vamos ver como a análise do discurso formula o conceito básico para essa disciplina. Para fazer isso, nós vamos nos basear na formulação de um conjunto de características do discurso que foram apresentadas pelo Charrodot e Menguenot no seu dicionário de análise do discurso. Vamos então ver quais são as características que definem o discurso. O discurso é contextualizado. Não se pode atribuir sentido a um discurso fora do contexto. Além disso, o discurso pode modificar o contexto ao longo do processo de produção. O que os autores destacam nesse aspecto, nessa primeira caracterização que define o discurso, é a vinculação muito estreita entre o sentido do discurso e o contexto. Eles apontam para a impossibilidade de você interpretar um discurso considerando descontextualizado. Mostram a importância das informações sobre o contexto social e histórico para a interpretação do discurso. Vejamos outra característica. O discurso é assumido. Todo discurso é produzido por um enunciador e se dirige a interlocutores específicos. O locutor é a fonte das referências pessoais, espaciais, temporais e das atitudes em relação ao tema e aos interlocutores. Essa segunda característica
mostra que não existe discurso sem autor. Todo discurso emana ou tem como sua origem um enunciador e se dirige a interlocutores específicos. Então, entra nessa segunda característica o papel do sujeito e do seu interlocutor na produção e interpretação do discurso. Vamos, então, ver a terceira característica. O discurso é regido por normas. O discurso é um comportamento social e está submetido tanto a normas gerais de comportamento social, quanto a normas particulares que controlam cada ato de linguagem. Quando os autores chamam atenção para a existência de normas que regem o discurso, nós temos que pensar que essas normas são essencialmente normas sociais, ou seja, normas que envolvem a definição de quem pode falar e quem não pode, quais são os temas permitidos, quais são os temas não aconselhados em determinada situação, qual é a forma linguística, qual é a variedade de língua permitida, que não é permitida. Então, há indicação dessas normas que presidem a produção de qualquer discurso. Vamos ver, então, a última formulação das características do discurso. O discurso é assumido em um interdiscurso. O discurso só adquire sentido no interior do universo dos outros discursos. Cada enunciado é interpretado na sua ligação com outros discursos com os quais estabelece relações diversas, citações, comentários, paródias. Essa última característica destaca a relação que o discurso estabelece com os vários discursos concorrentes que estão convivendo com ele na mesma época, no mesmo momento histórico. Para aprofundar essa visão do discurso e da perspectiva da terceira fase da análise do discurso, vamos tratar, então, da relação entre discurso e interdiscurso. Para isso, nós vamos precisar de alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito de universo discursivo. O que seria o universo discursivo? Seria todo aquele conjunto de formações discursivas que coexistem numa mesma sociedade, no mesmo momento histórico. Esse conceito de universo discursivo é um conceito bastante vago e que nunca é estudado efetivamente. Ele é só tomado como ponto de referência para que qualquer análise possa ser feita, como um quadro geral a partir do qual as delimitações para estudo do discurso são feitas. O segundo conceito que nós vamos precisar para trabalhar com esse aspecto agora é o conceito de campo discursivo. O que seria um campo discursivo? Seriam certas áreas de conhecimento, certas áreas de atividade que podem ser tratadas por diversas formações discursivas. Por exemplo, nós podemos falar de um campo discursivo político, religioso, esportivo, científico. Podemos ter vários campos discursivos. Em cada campo, nós podemos ter abordagens concorrentes de diversas formações discursivas. Essas abordagens concorrentes podem estar em relação antagônica ou podem estar em relação complementar. Então, há várias possibilidades de combinação das relações entre a posição de uma formação discursiva e de outra formação discursiva dentro de um mesmo campo. Por exemplo, se nós tomarmos o campo discursivo da política, nós podemos ter uma formação chamada de formação de direita, uma formação de esquerda, que vão estar em competição no tratamento das diversas questões pertinentes a este campo.
Finalmente, nós vamos chamar a atenção para o conceito de espaço discursivo. Esse conceito se refere a uma delimitação que o estudioso faz para seu estudo. O espaço discursivo delimitado para a análise deve abarcar pelo menos duas formações discursivas diferentes. Deve abarcar a relação que se estabelece entre duas formações na abordagem de um mesmo tema. Por exemplo, se nós retomarmos o tema de uma das marchinhas de carnaval, vamos retomar o tema que está lá na cabeleira do Zezé, o tema da discriminação do homossexual, da discriminação de qualquer sinal externo de homossexualismo. Para delimitar um espaço discursivo para estudo desse tema, seria necessário tomar, por exemplo, essa formação discursiva machista de um lado e uma formação discursiva não machista de outro lado, ou um discurso, por exemplo, de defesa dos direitos dos homossexuais. Então, discursos representantes dessas duas formações seriam colocados em confronto e a análise seria feita a partir do interdiscurso, ou seja, do diálogo, dos elementos que aparecem de um delimitando o outro, de um discurso influenciando o outro. Só para fechar, nesta aula nós vimos então um conjunto de conceitos fundamentais que foram formulados para os estudos dentro desta área da análise do discurso francesa. Bem, alunos, quem tiver interesse no aprofundamento dos conceitos que nós trabalhamos nessa aula, eu vou recomendar duas leituras. A primeira seria o livro Introdução à Linguística, Domínios e Fronteiras, volume 2, de Fernanda Mussalem e Ana Cristina Bentes. Dentro deste livro, o capítulo Análise do Discurso foi escrito pela própria Fernanda Mussalem. Uma segunda recomendação que eu gostaria de fazer é do Dicionário de Análise do Discurso, que apresenta de forma bastante simplificada todos os conceitos relevantes dentro desta área, tanto os que nós trabalhamos nessa aula, quanto uma série de outras. O Dicionário de Análise do Discurso é de autoria de Patrick Charrodot e Dominique Menguenot. Bons estudos!